Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo Bitcoin flertando com 106 mil dólares neste exato momento. Bitcoin e altcoins sofreram diante do ataque de Israel ao Irã. E nós estamos diante de um movimento muito crítico que assusta muita gente, mas abre oportunidades. E eu quero te mostrar por que abre oportunidades. Eu vou te apresentar tudo com base em dados históricos, para que você tenha o pleno entendimento do que fazer neste exato momento. E eu também vou te mostrar um gráfico bem específico que vai facilitar em muito a sua identificação quanto ao mercado, em alta ou em baixa? Será que o mercado vai subir a partir de agora ou ele vai cair? Eu vou te mostrar tudinho neste vídeo, então fica até o final, pois eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que antes, como de praxe, eu vou pedir para você deixe nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise nos próximos dias. Vou separar os pedidos de ontem e os pedidos de hoje e faremos já nesses próximos dias uma análise de diversas altcoins. Os comentários estão abertos, aguardando o seu pedido. Pois bem, fechamos o dia ontem com uma movimentação de baixa em cima dos rumores de um conflito armado entre Israel e Irã. Logo que a gente fechou o dia, a gente começou a ver uma queda muito agressiva, logo após as 21 horas, tendo em vista que este foi o momento em que Israel atacou o Irã. O mercado caiu, o mercado acelerou, a dominância subiu, tendo em vista que o mercado foge do risco quando existe um conflito. A gente está vendo ainda uma aceleração de 0,68%, mas o mercado viu uma queda no Bitcoin, uma queda um pouco maior nas altcoins e muitas liquidações. Vimos liquidações na casa de $1 bilhão. Vimos também o Open Interest caindo, ou seja, o interesse para com a queda caindo, e também percebemos que houveram muitas vendas a mercado acompanhando estas liquidações. E a gente atingiu uma área inferior à área de 618 de Fibonacci. A gente chegou na faixa de 78,6, lá em 102 mil, para ser mais preciso, 102.600. Este movimento foi responsável por fechar o gap de curto prazo que tínhamos aberto no domingo e estava localizado em 105 mil dólares. A madrugada foi de atenção. No entanto, o mercado começou a reverter. Por quê? E por que a gente tem que acompanhar a partir de agora? O mercado começou a reverter porque, após o ataque de Israel a Irã, o mercado esperava e começou a precificar. Na verdade, começou a precificar, isso trouxe uma queda maior, começou a precificar uma retaliação por parte do Irã. Isso aconteceu de forma branda e existem rumores de que o Irã possa não até retaliar, mas isso está em aberto. Foi justamente por conta das últimas notícias de uma não retaliação, uma retaliação mais branda, que a gente viu o mercado se recuperando. Mas é importante que a gente tenha máxima atenção. E a gente tem que ter a atenção atrelada a um movimento contraintuitivo. Por quê? Eu já vou te explicar por que e o que a gente tem que estar atento. Porque tem muita notícia, vai ter muita notícia aparecendo e você pode acabar agindo com base nas notícias. E é tanta notícia que não tem como você olhar e falar, não, o mercado vai subir ou vai cair por cima das notícias, por conta das notícias. Mas existe um gráfico que pode nos trazer a indicação. No entanto, antes disso, a gente tem que lembrar de sempre ser o quê? Contraintuitivo. Eu venho falando isso e venho repetindo isso porque é algo muito importante.
Você pode dominar o gráfico, você pode ter dinheiro, você pode fazer as compras, mas se você não entender que a gente deve comprar no medo e vender na ganância, ou comprar no medo extremo e pelo menos ficar cauteloso em ganância e ganância extrema, você provavelmente vai tomar decisões sempre com a manada, sempre com o varejo, sempre com aqueles que perdem dinheiro. Se 95% do mercado perde dinheiro, quando todo mundo está com medo e está vendendo, talvez seja melhor você ir às compras. É óbvio que a gente tem que entender o macro, a tendência macro é de alta, a gente tem que entender de política monetária, a gente tem que entender de economia, mesmo que de forma básica, para que a gente tenha uma base. Mas o sentimento, na minha humilde opinião, é um dos pontos mais fortes para quem sabe controlar os seus sentimentos de medo e ganância e consegue ser contraintuitivos, e mais falhos para quem acaba chegando. Guerra assusta, obviamente. Ataques assustam, obviamente. Você olha no Twitter, você olha no noticiário, meu Deus do céu, talvez a gente inicie uma terceira guerra mundial. Isso acaba assustando muita gente. E é justamente por isso que a gente vê esses movimentos fortes de correção, de baixa, tanto no Bitcoin quanto nas altcoins, até nos mercados tradicionais. Só que conflitos armados, guerras, invasões definem o início do fim ou definem um fundo ascendente? Eu gosto de trazer o histórico justamente por isso. Aqui nós temos a reação dos mercados a invasões e guerras. Vietnã, Golfo, Afeganistão, Iraque, Crimeia, Ucrânia. Em alguns movimentos a gente viu uma queda inicial, uma correção e uma queda mais agressiva quando o mercado intensificou ou quando a guerra escalou absurdamente. Mas é inegável que, na grande maioria das vezes, as guerras e os conflitos, principalmente o início, marcaram boas oportunidades de compra no mercado. Por quê? Porque uma guerra inunda o mercado com medo. E o mercado com medo, sendo contraintuitivo, é algo oportuno. Por quê? Tem um ataque, precifica-se o pior cenário. O pior cenário não acontece, o mercado começa a digerir aquele evento e simplesmente acaba por ignorar se nada escala. É o que a gente vê e é o que a gente viu na Rússia e Ucrânia. Invasão, oh meu Deus do céu, é queda, oh meu Deus, é a terceira guerra mundial, blá, 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 blá. Hoje em dia, ninguém se importa. Essa é a grande verdade. Ah, Luan, mas como assim você está falando que não se importa? Não se importa do ponto de vista do mercado. O mercado não está mais tendo nenhum tipo de movimento em relação a este conflito. Mas eu gosto de puxar mais informações e a gente tem aqui todas as guerras dos últimos 100 anos. E você vê que em muitos dos cenários, esse tipo de conflito marca fundos, marca oportunidades, marca um momento propício. Só que não tem como a gente ficar olhando as notícias. Poxa, eu trabalho, poxa, eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que fazer faculdade, eu tenho que viver minha vida. Como que eu vou decidir se é para comprar, se é para vender, se é para fazer isso, se é para fazer aquilo? Como é que eu vou fazer isso? Essa pode ser a pergunta de muitos. É óbvio que quem tem um acompanhamento, investe em conhecimento, investe em estar dentro de um programa que tem uma base, já tem, sim, informação de qualidade e vai ter um acompanhamento. É o que a gente faz. Eu passei a madrugada, o dia de ontem inteiro, a madrugada, trazendo informações, obviamente informações relevantes e acompanhando o mercado para que todos os integrantes do Prêmio e Desafio, que são nossos programas de conhecimento, nossos programas de acompanhamento, pudessem dormir. Porque não faz o menor sentido. Se você vai ficar acordado
olhando o que está acontecendo numa guerra, e você vai ignorar que, se você não dormir, você estará um bagaço, um zumbi no outro dia, o que pode prejudicar o seu trabalho, que paga as suas contas, não faz nada de sentido, não faz o menor sentido. Então a gente passou as últimas horas de forma completamente imersa no histórico, no passado. E a gente falou isso também lá no nosso grupo geral. Mas se você não está dentro de um time que tem um acompanhamento e é capaz de prestar um suporte, você ainda assim tem um indicador bem objetivo que você deve acompanhar. Para entender se essa guerra vai escalar e isso vai prejudicar os mercados de risco, ou se essa guerra não irá escalar e o mercado vai voltar ao normal. É óbvio que a gente olha para o gráfico, mas o gráfico ele vai reagir de forma rápida também às notícias. Não é que as notícias se movimentam, e sim os grandes players utilizam as notícias para movimentar o mercado. Eu comentei sobre isso ontem. Mas vamos ser bem objetivos e mostrar exatamente do que a gente está falando. Estamos falando do petróleo. O petróleo, você pode acessar o gráfico do petróleo aqui em US Oil, tá? O petróleo, ele vem trabalhando em um padrão gráfico de escadinha. Nós temos aqui uma tendência de baixa no preço do barril do petróleo. Você poderia puxar até daqui para baixo. Mas nós temos aqui, de forma bem clara, uma linha de tendência de baixa. E o petróleo, ele subiu agressivamente ontem por conta das tensões relacionadas à guerra que pode aumentar no Oriente Médio. Não é por conta do petróleo iraniano que o petróleo está subindo, e sim pela localização desta guerra. Entenda uma coisa, se a guerra começar a escalar, o Irã pode fechar o Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz é esta passagem pequena que desemboca no mar e que pode ser fechado pelo Irã, tá aqui, se esta guerra escalar. E por que este Estreito de Hormuz é tão importante? Ele é importante porque é justamente por esta passagem, por este estreito, que é escoado 20% da produção de petróleo, petróleo do mundo. Se nós acabarmos vendo este estreito sendo fechado, você pode imaginar o que vai acontecer com oferta e demanda. Uma demanda que se mantém, mas com uma oferta menor, naturalmente levará o petróleo a um preço mais elevado. E o petróleo subindo acaba impactando naturalmente na inflação, porque petróleo mais caro, a gente acaba vendo todos os produtos derivados do petróleo se encarecendo. Por consequência, a gente tem uma inflação maior. E isso não é benéfico para mercados de risco. Então, o que a gente tem que ter de atenção? Petróleo. US Oil. Se a guerra não escalar, esta linha de tendência de baixa vai seguir fazendo uma pressão de baixa e pode levar o preço do barril do petróleo de volta à sua tendência, que segue. Isto aqui vai demonstrar que nós não temos uma tensão clara ou crescente. Se não existe uma tensão crescente, mercados de risco podem seguir no seu caminho de alta. Mercados de risco, S&P 500, Nasdaq, Bitcoin e altcoins. Tudo volta à normalidade. Se houver uma escalada nas tensões,
com certeza veremos o petróleo subir de valor, porque o risco de o Estreito de Hormuz ser fechado aumentará em muito, o que naturalmente vai levar esse preço às alturas e vai impactar mercados de risco. Seria isso, sim, que traria potencialmente o Bitcoin a faixas abaixo dos 100 mil dólares e poderia levá-lo aos 97 mil dólares. Então a gente já falou do Bitcoin, a gente já traçou o gráfico do Bitcoin, o semanal do Bitcoin, falamos ontem dos 100 mil dólares, falamos sobre as oportunidades que aparecem em conflitos armados, guerras, invasões. Mas aqui tem justamente um indicador muito importante para que a gente possa definir se o mercado está com uma visão muito mais para o risco, propensão a risco ou a aversão ao risco. Se a gente subir, é a aversão ao risco. Se a gente cair no petróleo, é propensão a risco. Então você pode olhar com muita atenção o petróleo, porque ele vai contar a história, é ele que vai mostrar o que a gente pode esperar. É importantíssimo você entender este tipo de conceito, porque, como eu falo, tudo está linkado, tudo está abraçado, tudo se comunica no mercado financeiro. Mas lembre-se, você tem que estar pronto para os diversos cenários e tem que estar consciente de que ser contraintuitivo é o que realmente importa. Se você se desespera em um movimento de baixa, um movimento de medo, você não vai conseguir lucrar nesse mercado. Esta é a grande verdade. Se você quiser mais informações e mais atualizações, basta você participar do nosso grupo geral. O link está na descrição desse vídeo. É um grupo do Telegram onde a gente passa insights, informações, análises. A gente passa muita informação. Inclusive eu gravei um áudio ontem de 9 minutos justamente para o grupo geral, alertando sobre pontos importantes e chamando a atenção para o não fim do mundo, e sim para um movimento que a gente tinha que acompanhar. Segundo o link da descrição, participe, é gratuito. Agora, se você quer um acompanhamento próximo, você quer ter acesso a toda uma metodologia de compra, realização de lucro, análise de mercado, insights, você quer ter acesso à minha carteira, às minhas operações. Se você também quer ter diversas aulas que te dão base, suporte 1-1 comigo para tirar dúvidas, para discutir cenários, seu lugar é no Grupo Prêmio, Grupo do Desafio, 2 grupos fechados, onde você tem acesso a tudo isso. Os nossos programas de conhecimento. Por pouco mais de R$1 por dia no plano anual, ainda mais barato no plano vitalício, você tem acesso aos nossos programas. Basta você clicar no primeiro link da descrição. Primeiro link da descrição vai abrir um chat com o nosso time. Ao abrir este chat, basta você enviar um oi e o time enviará todas as informações. Vamos ficar alerta, vamos olhar o petróleo atentamente e a gente volta a qualquer momento com atualizações. Se você gosta do meu conteúdo, não posso esquecer disso, já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like, ajuda muito o canal a crescer. É claro, eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.